Tote Monstros é um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores, com mecânicas de peteleco e eliminação de jogadores, lançado pela Estrela. Então, vamos às regras. Cada jogador pega as cartas da sua raça, assim como os dados respectivos. Uma cartinha de referência de poderes e ações, e os seus 3 tiles de terreno inicial. Em seguida a gente pega as peças de terreno padrão e os dados brancos representando as pedras para fazer o setup conforme o manual e o número de jogadores. Esse é o setup para 2 jogadores, para 3 jogadores e por fim para 4 jogadores. Cada jogador coloca um recruta em cima de cada um dos seus terrenos iniciais. E então a gente coloca todas as fichas de marcador de dano com o coraçãozinho e todas as fichas de status ao alcance de todos os jogadores. E guarda de volta na caixa todos os componentes que não estão sendo usados. Feito setup, os jogadores podem começar a jogar. O jogador inicial é aquele que é o mais baixinho da mesa. E no seu turno ele tem 3 pontos de ação que ele pode gastar como ele quiser nas 3 ações disponíveis. Ele pode fazer várias vezes a mesma ou pode fazer elas combinando qualquer combinação disponível, desde que ele gaste todos os 3 pontos que ele tem no turno. No turno dele ele pode sempre se mover, atacar ou invocar novas unidades. Então vamos ver cada uma dessas coisas. Primeira ação, se mover custa 1 ponto de ação, dos 3 disponíveis na rodada. Nessa ação o jogador vai pegar o seu dado e vai mover para um dos hexágonos adjacentes aonde ele está. Vale lembrar que o jogador não pode se mover para um hexágono que tem um outro jogador, mas ele pode se mover através dele. Então ele poderia gastar 2 pontos de ação, um para se mover para cá e um para se mover para cá. Isso é permitido, ele só não pode parar nesse espaço daqui. Caso ele pare num espaço vazio, ele simplesmente fica na parte central daquele hexágono. Caso ele pare no espaço, tenha um dado da mesma equipe ou uma pedra, ele sobe para cima e ele forma um totem. Caso ele pare no espaço e tenha um dado da mesma equipe, ele sobe para cima dele e vira um totem daquela equipe. Gastando 1 ponto de ação, ele pode mover todo aquele totem também. Vale lembrar que caso o jogador tenha formado um totem em cima de uma pedra, ele não pode ação de se mover, porque afinal a pedra não se move. Próxima ação. Invocar. Ele custa 2 dos seus pontos de ação do turno dos 3 que tem disponíveis. Para fazer isso, ele vai pegar um dos seus dados que ele ainda tem na reserva e vai colocar num espaço inicial que não tem uma peça dele. Ou seja, um jogador é obrigado a gastar pelo menos uma ação movendo um dado para fora do seu espaço inicial para poder colocar qualquer um deles outros naquele espaço. Caso tenha um inimigo naquele espaço, ele pode normalmente colocar o seu dado ali. Esse posicionamento só é impedido caso seja um dado do seu próprio time. Mas ainda tem a regra de um jogador não pode ficar no mesmo espaço que outro jogador. Ou seja, quando o jogador nasce aqui, ele tem que obviamente mover o seu dado para um espaço adjacente. Seja esse aqui em cima ou inclusive a base do inimigo, desde que ela esteja vazia. E por último, a gente tem a ação de atacar, que custa 1 ponto de ação dos 3 que o jogador tem disponível naquela rodada. Para atacar, o jogador tem que ter uma torre já posicionada em jogo de 2 ou mais dados e ele vai dar um peteleco no dado de cima. Vale lembrar que o peteleco tem que ser só dado com a força de um dedo. Ele não pode pegar mais energia conforme usando mais dedos. É somente uma esticada de um dedo. Para fazer isso, o jogador vai se posicionar na mesa e vai dar o ataque dele. Nesse caso aqui eu não acertei nenhum inimigo, mas caso eu tivesse acertado esse inimigo aqui, eu veria qual que é o tipo de dado dele, nesse caso aqui é o Recruta 1. Eu pegaria a cartinha de Recruta 1 dos Diabretes e daria 1 ponto de dano. Caso o Diabrete, a carta, tenha o número de danos igual à quantidade de vida dele, aquele dado está removido de jogo, ele sai do tabuleiro e ele não participa mais do jogo. Caso numa porrada eu elimine um dado para fora das peças do tabuleiro, aquele dado também está eliminado de jogo, independente de quantos pontos de vitória ele tinha. Então, qualquer um desses 2 casos, o jogador vai pegar aquele dado e vai colocar aqui como fora de combate em cima da sua carta. Além disso, a gente vai ver qual que é o símbolo que sai no dado. E dependendo da face do dado que caiu,
ele vai dar um poder especial conforme tem escrito na cartinha de referência. Caso eu remova um dado de pedra, ele está removido do tabuleiro, a não ser que ele seja o último dado de pedra do tabuleiro. Caso aconteça isso e não fique com nenhum dado de pedra, ele retorna para o centro do tabuleiro. E também, caso um dado termine a ação de atacar entre dois terrenos, o jogador que atacou pode escolher para qual dos dois terrenos ele vai se mover. Mas caso o meu ataque tenha acabado, por exemplo, desse jeito, esses dois dados vão permanecer parados do jeito que estão, mesmo ferindo a regra de não poder ter dados de times diferentes no mesmo espaço. Então, depois do jogador ter realizado suas 3 pontos de ação, que ele pode dividir como ele quiser, em quantas vezes ele quiser, do jeito que ele quiser, desde que ele gaste todos os 3, ele passa para o próximo jogador que vai tomar o seu turno realizando os seus 3 pontos de ação. Os jogadores vão incidir do horário até que só reste um jogador no tabuleiro, ou seja, aquele jogador consiga eliminar todos os dados de todos os outros jogadores. Feito isso, ele é declarado o campeão e o vencedor. Caso mais de um dado seja eliminado e um jogador elimine os 2 dados ao mesmo tempo, não tem vencedor a partida. Então, essa aqui é a nossa regra do Tote Monstro, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida deixem nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se vocês quiserem testar tanto Tote Monstros quanto uma grande variedade de jogos e forem de Porto Alegre região, passe aqui na X, links na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!